Fala aí pessoal, tudo certo? Primeiro de 2 vídeos no dia aqui no canal no ar. Talvez até 3, hein? Talvez até 3, eu já explico o porquê. Mas as negociações seguem. A coletiva do Pedro Martins hoje teve alguns pontos interessantes, mas no geral eu achei que ela nem era necessária. E eu já vou também explicar o porquê disso. E o outro vídeo vai ser o da Copinha, claro. O Santos hoje, repito o que eu já falei ontem várias vezes, enfrenta o Tirol às 8 horas da noite com transmissão da Cazé TV, estreia da Copinha, depois tem a análise aqui. Esse é o primeiro vídeo e o outro é do Luizão, porque eu falei até no vídeo de ontem também, já está gravado esse vídeo, mas o Santos ainda não anunciou, em que pese que ele já apareceu, uma filmagem lá do Gelson, não, acho que não é do Gelson, perdão, é do Pedro Larroca, né, do Esporte por Esporte, de qualquer forma os dois são do EP, do Esporte por Esporte, que o Luizão chegou no CT, foi fazer exames e tal, mas até assinar eu prefiro esperar aqui, mas o vídeo já tá até pronto, então por isso que pode ser 3, né? Não sei se vai ficar para hoje mesmo ou amanhã o Luizão. Se você puder deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante. Se você quiser tornar-se membro, também é ótimo, é importante. E é isso, vamos lá. A coletiva do Pedro, ela já estava marcada desde ontem, citei aqui no vídeo de ontem também da reapresentação sem reforços, né? A gente já viu ali alguns caras chegando, mas a única cara nova mesmo foi o Luizão. Voltas, inclusive, né? Lucas Braga, Soteldo. O Indy, coitado, o Indy apareceu, nem jogou ainda, mas apareceu de novo, tem contrato até o meio do ano. Mas antes dessa coletiva, hoje de manhã, né? O Lucas Mussetti, se eu não me engano, foi o primeiro aí soltando as demissões que aconteceriam ali no Santos. E depois o Santos anunciou antes da coletiva, né? O Santos demitiu Alexandre Galo, Arzu, preparador de goleiros, Carlito Macedo, preparador físico, Oscar Rodrigues ou Domingues. Nossa, desculpa, eu não vi agora o tweet, mas é o Oscar que era preparador de goleiros também. Demitiu o Cristiano, que simplesmente não foi contratado, o que é incrível, né? Demitiram um cara que não chegou a ser contratado, impressionante. Depois o Santos retratou a nota e tirou o nome do Cristiano. Fazer o quê? O silêncio responde isso. Mas tudo bem. E aí não foram citados, né, os nomes do Paulo Brax e do Léo, que muita gente também pensou que seria demitido. Léo, o nosso ídolo ex-lateral esquerdo, claro, que hoje faz papel ali de... Eu já ouvi que ele é assessor da presidência, eu já ouvi que ele é coordenador, mas oficialmente ninguém sabe o que ele é, né? Paciência. As demissões anunciadas. Depois, na coletiva, o Pedro Martins fez um pronunciamento antes de responder a perguntas, falando que o Santos entendia que era um momento ali de mudanças e esses profissionais do Santos tinham muita gratidão e tal, mas ele estava fazendo diagnósticos, né, identificando algumas coisas, e o próprio Pedro Caixinha também, por exemplo, tem ali caras da sua comissão que cumprem essas funções, por exemplo, preparador de goleiro, o Santos já tinha 2, aí vai chegar mais um com o Caixinha, você vai ter 3 preparadores de goleiro? Não existe, né, normalmente você tem até o do clube e mais um, mas 3 não faz sentido. Acabou que o Santos preferiu demitir 2 até ficar só com um, que é o do Pedro Caixinha. Não estou julgando se é certo ou não, eu já vou falar sobre o Arzu e o Oscar daqui a pouco. Ainda sobre a coletiva do Pedro, ele disse sobre isso, falou que não ia falar sobre negociações. Entendo, apesar de eu achar errado, mas eu entendo. Não precisava falar necessariamente de nomes, né? Mas, sei lá, tudo bem. Uma coisa que ele disse era que o Santos buscava nomes alinhados com a forma de jogar, a forma que o Pedro Caixinha pensa. Gostei. Se o Santos realmente estiver atrás desses nomes, e eu vou até citar o Tassiano aqui. Eu acho que o Tassiano se encaixa nisso. O grande problema do Tassiano era o valor, e a gente sabe, né? Mas eu gosto dessa ideia. Falou-se aí do Lucas Evangelista também, né? Matéria do Mussetti. O Thiago Maia. Até acho que são caras que se encaixam nisso, mas tudo bem, né? Não vamos entrar no mérito dos nomes. Só eu gostei do perfil. Se realmente isso for acontecer, buscar nomes que se encaixem como o Pedro Caixinha vai jogar, eu gosto. Acho certo, né? Mas tudo bem. E me pareceu, isso é uma impressão agora, ele não falou isso, mas que Pedro Martins, está tendo uma autonomia muito grande, uma autonomia que talvez o Paulo Brax não teve, né? Desde que chegou para o mesmo cargo. Sobre o Brax também vamos falar já. E o Pedro Caixinha também, nessa autonomia participa muito ali, me parece, escolhendo nomes e definindo algumas situações. Eu gosto
Porque é justamente o vídeo que eu falei do Pedro Caixinha ter ou não a chave do CT, né? Me parece ser um cara muito mais profissional do que os que estavam aí, ou estão aí, alguns inclusive da diretoria. Tanto o Caixinha quanto o Martins, os Pedros, né? Então eu gosto. Mas não é o ideal, a gente sabe, em um clube profissional, né? Até levantei esse debate naquele vídeo, mas tudo bem. Sobre o Paulo Brax, né? Ele foi perguntado, o Pedro Martins, na coletiva, o que ele... Inclusive, acho que foi pelo Fábio Lázaro, meu amigo Fábio Lázaro, perguntou sobre qual seria a função agora do Paulo Brax, né? E o Pedro disse que eles tiveram uma conversa, iriam ter outra conversa ainda, poderiam ter resolvido tudo em uma conversa só, né, Pedro? Mas tudo bem. E o Brax vai ser diretor de futebol, para ajudar não só com as coisas de contratações e tal, mas o funcionamento do clube. Eu também acho que tudo bem, as informações que a gente tem é que ele é um cara que fez alguns diagnósticos, passou algumas coisas para a diretoria não quis ouvir, então assim, fica difícil também, né, o cara fazer o trabalho dele, mas fica aí agora em um cargo menor, mas que de repente possa ajudar o Pedro Martins, né, de repente esteja mais alinhado com as ideias do Pedro, não sei, mas fica o Paulo Brax. Agora sobre as demissões, eu vou começar sobre os preparadores físicos. O preparador físico, né, no caso que é o Carlito Macedo, o Carlito voltou no meio do ano passado e tudo mais, né, ele foi preparador do Santos há muitos anos atrás também, se eu não me engano em 2015 ele era, nos anos 90 também, se eu não estou enganado, posso até estar falando besteira, se eu estiver eu vou me corrigir na descrição do vídeo. Mas o Carlito volta no passado, e eu acho que, com todo respeito, ele não fez a mínima diferença, porque o elenco do ano passado, ano retrasado, né, ele volta em 23, não em 24, já estamos em 25, né. 23 tinha dificuldade também em correr certo, em ter um preparo físico aceitável, acho que tinha muita peça ali que não tinha. E 2024 piorou, porque 2024 tudo bem, a média de idade do time ainda aumentou, né? Mas a gente tinha uma dificuldade muito, muito grande de se manter competitivo fisicamente durante uma partida inteira. Inclusive, eu ainda brinquei na live do trio, e eu já falei aqui na live do trio de hoje, eu já falei aqui várias vezes, você assistiu o Botafogo jogar no passado, o Fortaleza... o Palmeiras, eu não vou nem citar outros times fortes, mas que não são tão físicos, tipo o São Paulo, por exemplo, eu acho que é um que não é tão... Mas enfim, você assistiu o Botafogo, o Palmeiras, o Fortaleza, você fala, cara, é um absurdo que esses times estão correndo durante a partida e é um absurdo que o Santos corre durante as suas partidas, não é a mesma coisa, é muito diferente. Então, essa era uma área que eu prezava muito por uma troca, não que eu prezava por alguma coisa valha, né? Só tô falando que no meu pensamento era muito necessário, pronto, melhor dizendo. Para mim o Santos desde 2020 não tem um preparo físico aceitável, 2019 principalmente, mas 2020 acho que é aceitável ainda, né? Depois disso só ladeira abaixo, né? Então infelizmente gosto dessa mudança, não gosto de que uma pessoa seja demitida, evidente, mas precisava dessa mudança. Arzu e o Oscar. O Oscar não vou falar tanto porque é menos tempo aí no clube e tal, mas o Arzu, que até era uma figura bem mais conhecida pela torcida. Eu acho que criou-se um negócio meio errado de que tudo que é ruim de goleiro é culpa do Arzu. Não é verdade isso. O Arzu tem muitos méritos também na preparação do Santos, dos goleiros. Acho que sim, poderia ter uma mudança já, para trazer alguém com uma visão um pouco mais moderna de como é formar um goleiro hoje. Não só formar, principalmente preparar, porque o goleiro vem formado da base, né? Vem se formando ao longo dos anos na base e no profissional ele conclui essa formação, né? E por isso que eu digo que não é tudo culpa do Arzu. A preparação do Santos, a formação do Santos de goleiros no geral, talvez precise de uma atenção. Porque a gente até citou hoje também na live do trio, e eu já falei aqui, o João Pedro, que é um baita goleiro, excelente goleiro, de 17 anos, promissor, seleção de base, já foi profissional, vai pra Copinha, não deve estrear como titular, mas tá na Copinha. O João, ele tem 1,98, se eu não estou enganado, 1,96, mas ele tem problema para sair do gol em bola aérea. Isso é uma formação que não é o Arzu ainda, né? Ele tá no sub-17, agora no sub-20. Então, cara, perdão. Não é tudo culpa do Arzu. Porém, o Arzu tem as suas limitações. Especialmente sair bola aérea, que é inclusive uma deficiência que o Vanderlei tinha, por exemplo. O Vanderlei chegou aqui já um goleiro velho, entre aspas, né? Não foi o Arzu que formou, óbvio, mas ele também não ajudou a melhorar nisso. Jogar com os pés, mesmo que seja uma coisa de 5 anos pra cá no futebol, ele também não ajudou a melhorar. O John, por exemplo, era muito bom nisso já
Por cacoete natural, por exemplo, o João Paulo nunca melhorou nisso. O Brasão também é decente nisso, porque ele já tem uma habilidade natural, né? E acho também que o Azul teve uma grande exposição no caso do Vladimir, né? Claro que a culpa não é dele, a culpa é de quem assina, o ex-presidente lá, né? Andrés Rueda, que foi o culpado de contratar. Mas a indicação do Azul pesa e foi um baita erro, né? Um baita erro, isso não tem como negar. Sobre o Marcelo Fernandes. O Marcelo entra um pouco da questão do ego do Marcelo Teixeira, tá? Que até essa até vale pro Galo também, que vai ser a última coisa. Mas o Marcelo Fernandes, ele foi... Eu não quero falar que ele foi injustiçado no rebaixamento, mas deram na mão dele uma bomba, né? O problema é que ele também teve parcela ali na hora da bomba, né? É o tipo de algumas escolhas que ele tomou que... É o tipo de montagem na hora de mudar o time, montagem do time para o jogo, claro, não do elenco, evidente. Do time para o jogo no ano da queda, em alguns jogos, foi péssima. Escolhas, assim, horríveis. Claro, o elenco era uma porcaria também em 2023, mas, por exemplo, depois do Vladimir tentar contra o Botafogo e ter perdido, a gente estava com a vitória na mão e deu uma vitória de bandeja, o empate pro líder, até então, de bandeja. Ali já era um sinal claro de que ele não poderia entrar. E a gente só não perdeu porque o Rodrigo Fernandes tinha um gol em cima da linha, né? Vale lembrar também isso. Mas ali acho que já era um sinal de que ele não podia entrar em nenhum jogo mais. E depois ele entra, né, lá no Beira-Rio. Qualquer um, podia ter colocado qualquer um aquele dia. Tenho certeza que o Diógenes não tomava 7 aquele dia. Tenho certeza. E isso não é um elogio ao Diógenes não, tá? É uma crítica ao outro goleiro, ao Vladimir. Mas o Marcelo Fernandes, acho que teve uma questão do ego do Marcelo Teixeira, de tipo, um cara que, poxa, teve uma carreira aqui, tem uma história, foi o zagueiro do Santos, passou pelo Santos em outros momentos, é campeão paulista, né? Vai lembrar, ele é campeão paulista em 2015, apesar de a gente saber que ele não era muito técnico daquele time. Mas aí ficou nessa, tipo, fica aí, né? Vai subir depois, tal, legal. E eu de verdade, eu pensava que ele ia ficar. Tá? Eu ainda pensava que ele ia ficar, mas pelo jeito era você sobe, depois aí você sai, tá tranquilo. Imagino que ele tenha aceitado isso também. Mas meio que não tinha tanta função, né? Ele era um elo de elenco e comissão, mas, poxa, é muito pouco, né? Para um cara receber um salário relativamente alto e fazer só isso. Ou ser babado do Soteldo. Essa é inacreditável, você ter um auxiliar profissional para cuidar de um jogador profissional também que tem que ter babá. Porra, isso é inacreditável. Então, também entendo, o Marcelo já teve outros ciclos aqui no Santos, já passou lá atrás como jogador, depois como auxiliar, depois saiu, voltou como auxiliar, então acho que beleza, já deu. Vale lembrar que na coletiva do acesso ele foi lá com o Carille, né? Chorou e tal, e eu até acho que foi verdadeiro isso, tá? Eu acho que ele é um cara que gosta muito do Santos, mas não fazia muito sentido manter, eu acho. Sobre Alexandre Galo, o último tópico deste vídeo. Vou até fechar meu caderninho, porque o Galo eu só coloquei Galo, escrevi isso. Alexandre Galo teve, para mim, uma participação no rebaixamento bem menos culposa do que o Falcão, por exemplo. Apesar dele ter sido incompetente em algumas situações, inclusive na do Roberto Pereira, por exemplo, lembra? Colocava a expectativa toda, né, em chegar o Roberto Pereira para ser um meia armador, um meia que jogasse pelo lado, enfim, no time que precisava. Ele foi para lá, para Itália, onde o Roberto Pereira estava, na Udinese. Nem sei se ele ainda está lá, acho que está ainda. Tentou contratar o cara, vídeo da cidade, papai, não sei o que, e não conseguiu. Voltou com o Morelos na bagagem, de R$900 mil por mês de salário. E aí quando você dá um tipo de salário desse para um jogador que não vai te resolver todos os seus problemas, porque salário de 1 milha quase, né? É salário de quem vai resolver problema. O Morelos não foi esse cara até agora. Então você já fica com um grande alvo na sua cabeça, né? E principalmente no ano de rebaixamento, onde aí ele não conseguiu trazer nenhuma peça no final daquela janela. E aí eu digo até que o Falcão teve mais culpa, porque ele teve quase todo o tempo da janela. No meio de 23, o Galo teve menos. Para montar. Não trouxe nenhum, né, super jogador depois. Ele trouxe o Nonato. Júnior Caissara, meu Deus, Júnior Caissara. Júnior Caissara foi, assim, eu vi uma das apresentações mais constrangedoras que eu já vi na Vila Belmiro, foi o Júnior Caissara contra o Cruzeiro, naquele 3-0.
Depois ele demite o Diego Aguirre, que tinha chegado dias antes dele. E ele não contrata o técnico, ele mantém o Marcelo Fernandes até o final. A decisão não é dele sozinho, claro, mas ele era o diretor, o coordenador, sei lá que porra que ele era de futebol, que mandava. Então, assumiu sobre ele, né? Teve sua parcela de culpa. É que pra mim a do Falcão foi maior no rebaixamento. Mas aí a gente passa pra 2024, e esse ano a montagem do elenco, ela foi sempre atribuída ao Carille. Os jogadores falavam, o Carille me ligou, o Carille não sei o quê. Então o Carille montou o elenco do Santos? O Galo fez o quê? Mas tudo bem, vai, ajudou a negociar, tudo bem. Um elenco que foi suficiente pra Série B. Suficiente, nada mais. Não foi um elenco que sobrou, não foi um elenco que jogou muito. E a janela de meio do ano dele foi tenebrosa. Péssima, ridícula. Você pode usar o argumento, o verbo aí que você quiser, o adjetivo que você quiser. O adjetivo, o verbo não, tá errado. Foi assim, Rodrigo Ferreira, Patrick, quem foi o que chegou no meio do ano? Então, posso citar o Biliarcio e o Indy também, mas nem jogaram direito, né? E assim, se a gente botar na balança também outros erros, né? Marcelinho, que aí também o Carille também tem culpa se a gente tá falando que ele ajudou a montar, né? Casares, Jorge, nem jogou o Jorge, cara. Nem jogou, igual o Biliarcio. O Biliarcio jogou 2 vezes ainda, né? Renan, goleiro Renan. O goleiro contratado para jogar um jogo. Quando precisou desse jogo, ele não estava à disposição. É incrível. Então, assim, a demissão do Galo foi atrasada. E demorou muito. Por quê? Que eu já tento encerrar essa linha de raciocínio e esse vídeo falando da preparação para a atual temporada. Comecei falando do Pedro Martins e sobre as coisas que ele citou na coletiva. Mas é bom pontuar que o Pedro disse que o campeonato só começa daqui a 2 semanas. Ele não falou 2 semanas, ele falou ainda tem tempo, alguma coisa assim, até o campeonato começar. Sim, mas a representação é hoje. O time que tinha que estar montado para jogar hoje. Montado não, mas sabe, representar quase completo. Só que eu entendo que a culpa não é dele também. O Pedro chegou dia 23 de dezembro, certo? Se eu não estou enganado, 23? Ou 27? Ele chega após Natal, né? Ele chega após Natal, né? Ou não. Rapaz, agora eu tô na dúvida, mas tudo bem. Ele chegou agora, menos tempo. Chegou a menos tempo, Caixinha se apresenta. E eu acho que foi depois do Natal que ele chega, né? Rapaz, tô encucado agora, mas enfim. Praticamente ele não teve tempo ainda muito para trabalhar. Ainda mais por conta dessas situações de mudanças no departamento, na direção, no departamento da comissão fixa, o campo, né? Isso que eu quero dizer. O departamento de futebol no geral, né? Tô subdividindo ali o departamento de futebol. E assim, ele comprometeu, volto a falar, o Galo, tá? O Pedro Martins não é o culpado. Galo, comprometeu esse planejamento, demorando, não conseguindo atrasar com ninguém. E não conseguiu acertar com ninguém. E principalmente os nomes que ele acertou, pelo jeito, eram bem descartáveis, porque o Pedro Martins deixou nas entrelinhas aí que tinha algumas situações e ele e o Caixinha acabaram, né? Travaram essas situações. Então você imagina o nível das negociações. Eu não sei se nível técnico de jogadores horrorosos ou nível financeiro que era pago muito mais do que o cara valia, porque, né? Patrick tá aí para evidenciar. Enfim. Então, assim, com muito atraso, mas mudanças que aconteceram. Falta coisa ainda para o Santos e acho que poderia ter acontecido já nessa coletiva hoje, repito, do Pedro Martins, mas não estou culpando ele, claro, jamais, porque o cara nem teve tempo de trabalhar direito. E sim, culpando um dos demitidos, o presidente Marcelo Teixeira. O senhor tem culpa, presidente, muita. Fazer o quê? Mas é isso. Agora a gente espera aí qualquer momento se anunciar o Luizão. Tem vídeo aqui, se não, sol da copinha. Depois do jogo hoje, a estreia Santos e Tirol. Valeu.